Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre avançar em maturidade e servir a Deus. Quero compartilhar uma palavra que está em Efésios, capítulo 4, dos versos 11 até o 16, na linguagem atualizada, que dizem o seguinte: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, que tremendo, que extraordinário essa vida, essa família que Deus tem em toda a terra, gerando dia após dia, acrescentando os que vão sendo salvos, ou seja, aqueles que vêm entrando no reino de Deus, nascendo de novo, nascendo da água do Espírito, recebendo o poder de Deus, a saber, a todos que creem no seu nome, crendo e sendo batizado, e sendo acompanhado como numa família, e crescendo de criança, jovem, a chegar à maturidade, maioridade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso temos que observar como a palavra do Senhor nos ensina. Veja bem, aqui diz, no começo, verso 11, que Deus concedeu aqui, veja bem, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, Deus quer aperfeiçoar um povo exclusivo para cooperar para a implantação do seu reino, a sua vontade, ou seja, essa vida nova sendo gerada em muitas e muitas vidas, não só gerando vidas, mas fazendo crescer, transformando em verdadeiros discípulos de Jesus. Olha só como diz ainda, para a edificação do corpo de Cristo, para desempenho do seu serviço, né? Aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para que todos possam fazer parte desse projeto, desse propósito, e trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Que Deus quer um corpo, seu Filho, pavilhando essa terra. Então veja bem como segue, até que todos chegamos à unidade. Então a importância da unidade. E quando a unidade acontece, quando o ego é removido, e no lugar dele entra o grande eu sou, tirar o pequeno eu, né? E colocar o grande eu sou, Cristo no trono de cada coração do rei, sendo rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus reinando, governando, o Espírito no comando, controle. Amém? E olha só, unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varolinidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E outra tradução diz, até o crescimento, a altura espiritual de Cristo, para que haja crescimento. E logo em seguida, no outro versículo, eu vou retomar, o apóstolo Paulo diz para não sermos como criança, ou seja, parar de crescer. Não é só nascer e crescer um pouquinho, ficar criança, não.
Olha só, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo sorte, vento de doutrina. Então, por isso que não há unidade, por isso que há uma confusão, por isso que há uma desarmonia, por isso que há insubmissão, por isso que há desobediência, por isso que há rebelião no corpo de Cristo, porque eles não estão crescendo. Imagina agora se uma perna cresce, a outra não cresce, um dedo cresce, o outro dedo não cresce. Tem que ser harmonioso, tem que haver um crescimento em unidade, em concordância, que é ali que o Senhor vai determinando a sua bênção e a vida para sempre, como diz no Salmo 133. Veja mais aqui, diz ainda, né? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O homem aqui está falando do homem natural, é enganoso, é enganado pelo Deus desse século, como Paulo fala lá em Coríntios, o Deus, com letra minúscula, é o enganador, engana, o homem natural é enganado, ele não consegue entender, compreender as coisas espirituais, porque não tem sido gerado e outros ainda não têm crescido, como aqui, como diz, como meninos ainda, são jogados para lá e para cá. Você não tem conhecido pessoas assim? Veja bem o que mais diz no 15. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então devemos crescer em tudo. Todo o corpo tem que crescer de unidade, em submissão, em obediência. Imagina a cabeça que é Cristo, dá uma ordem, pé, tu dá um passo agora. E o pé diz, não, eu não vou dar um passo. Mão, toma isso ali, pega aquilo ali. A mão diz, não, eu não vou pegar isso ali, não vou fazer isso ali. Você consegue imaginar que loucura isso? Pois bem, isso está acontecendo nas igrejas, na família de Deus, no corpo de Cristo. Precisa do crescimento. Por isso que aqui Paulo diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Quer dizer, todas as áreas, setores da nossa vida precisa acompanhar o crescimento em unidade, em concordância, onde o Espírito Santo tem liberdade a nos conduzir. Lembra, amada, amada, tudo começou pela desobediência, a queda do homem no Éden, lá pelos nossos primeiros pais. E como Jesus resolveu o problema? Pela obediência. E foi obediente até a morte de cruz. Você pode dizer assim, sim, mas foi Jesus e eu não consigo. Você consegue porque ele não deixou-nos sós. Ele diz, não vou deixar vocês órfãos. Melhor ainda, eu vou enviar o Espírito Santo e eu estarei dentro de vós agora. Né? Dentro de... Lembra que quando ele estava fora, quando eles não tinham a ajuda dele, eles desesperavam, negavam, traíram, fugiram. Mas quando Jesus, através do Espírito Santo, quando começou a igreja em Atos Apóstolos, entrou dentro deles, mudou a situação. Então, assim, eles conseguiram crescer em tudo. E ainda diz aqui no 16, de quem todo o corpo, veja bem, todo o corpo bem ajustado, sempre a comparação com o corpo, né? Família de Deus, corpo natural, você pode olhar o corpo assim, deve funcionar o corpo espiritual. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Dispensa comentários, não é verdade, amados? Então vamos orar. Mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham nesse tempo avançar em crescimento, em maturidade, em todas as áreas, para servir, para se tornar aquelas pessoas mais felizes, plenamente realizadas e felizes. Amém? Mais feliz é dar do que receber, é servir, glorificar o Senhor através de sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão extraordinário
tão tremendo, tão sobrenatural. Nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pelo teu operar, que o Senhor que opera o querer efetuar da sua boa vontade. Espírito Santo opera agora esse querer efetuar. Senhor, ministra graça agora nessas vidas. Vem Espírito Santo, Senhor, correndo todo o seu ser, inundando do teu poder, da tua glória, da tua presença, Senhor, da tua luz brilhando, dissipando as trevas, enganos, fortalezas, sofismas. Caio em nome de Jesus e sejam livres para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, para avançar e conquistar e crescer em maturidade, Senhor, para te servir em plenitude. Em o nome de Jesus, um dia ricamente abençoado. Em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.